chamo Bruna Silva, sou arquiteta urbanista, faço parte do grupo de pesquisa e extensão Épora da Universidade Federal de Mato Grosso. Estou aqui no PNUM 2024 para apresentar o nosso trabalho referente a condicionantes para apropriação dos espaços livres públicos do bairro Morada da Serra, em Cuiabá, Mato Grosso, revisão das escalas de projeto do Parque Lagoa Encantada. Dá para a gente começar a nossa apresentação falando um pouquinho sobre a configuração do bairro. Bom, a sua forma é majoritariamente estruturada por conjuntos habitacionais. Foi um bairro construído a partir do final da década de 70, gradativamente, sendo conhecido popularmente como CPA 1, 2, 3 e 4. Teve o final de sua construção no final da década de 80. Na escala urbana, a gente pode perceber que fica situado na região administrativa norte. Quando os CPAs foram implantados nessa região, foi uma espécie de norteador de crescimento para essa área de Cuiabá. O bairro Morada da Serra ele vem sendo objeto de estudo do nosso grupo, do Grupo Épora, desde os anos 2014. É um dos maiores em extensão territorial aqui na cidade de Cuiabá. Segundo o IBGE de 2010, ele abriga cerca de 10% da população cuiabana e chamou a atenção do Grupo Épora, sobretudo por seus espaços livres. Já foram desenvolvidos através do nosso grupo diversos trabalhos finais de graduação, com diversas temáticas e a partir de diversas escalas. Numa escala interurbana, a gente pode perceber que o bairro é delimitado por córregos e suas áreas de preservação permanente, que inclusive adentram pelo meio do bairro através do Parque Lagoa Encantada. E esse subsistema de espaços livres considerados naturais, chamou muito a nossa atenção, sobretudo por ser uma oportunidade, uma possibilidade de planejamento, inclusive, de vetores naturais de deslocamento. Essa ideia de analisar esses espaços livres públicos da Morada da Serra nos aproximou, inclusive, de um levantamento dos espaços livres públicos de lazer já existentes no bairro, na ideia da gente tentar entender como está configurado esse sistema. Um ponto muito interessante também é perceber a forte vida pública, sobretudo nos canteiros, né? Nessas aproximações, nós levantamos quais eram as apropriações existentes e a gente pôde perceber que algumas condicionantes para essas apropriações eram a proximidade com comércios e serviços, alguns equipamentos públicos, praças, recintos, campos de futebol, proximidade com o sombreamento dos canteiros arborizados, que foram algumas das condicionantes que a gente levantou nessa leitura das apropriações dos espaços livres públicos do bairro Morada da Serra como um todo. O interesse nos espaços livres públicos de lazer nos aproximou, inclusive, do Parque Lagoa Encantada e nos chamou a atenção, sobretudo, por sua escala e nessa aproximação das apropriações que aconteciam no parque, que acontecem no parque, nós pudemos perceber que a maioria das pessoas que ali frequentam são moradores adjacentes, né? Ou seja, do CPA 3 e 4. E nos criou o questionamento. Do nosso ponto de vista, o Parque Lagoa Encantada ele tem uma capacidade muito maior de abraçar muito mais públicos, de fato atender ao bairro Morada da Serra como um todo. Não só por sua extensão territorial, mas até mesmo pela possibilidade e potencialidade da sua infraestrutura. Com essa aproximação do Parque Lagoa Encantada, o nosso objetivo foi a busca pela dinâmica do lugar. Começando esse estudo da dinâmica pelo processo histórico, né? Vale ressaltar esse espaço do Parque Lagoa Encantada, antes de ser atribuído a ele a categoria de parque, ele já era uma estação de tratamento de esgoto dos conjuntos habitacionais. Então nós datamos aqui algumas datas consideradas importantes para a gente entender esse processo histórico. Esse levantamento foi feito através de noticiários, arquivos, documentos, alguns registros fotográficos que nós tivemos acesso também. Em 2005 a gente tem um manifesto público conhecido como Abraço pela Morte da Lagoa, organizado por coletivos, moradores do bairro e algumas outras instituições, como um pedido por requalificação desse espaço. E em 2010, a gente tem esse espaço recebendo ali uma atribuição de lazer, recebendo a função de parque, através do projeto feito pela concessionária de água da época. Em 2020, a gente já tem um noticiário que expressa o pedido dos moradores por manutenção, reforma e ampliação do parque. Para investigar esses fatores condicionantes, nós nos aproximamos da escala do parque e fizemos diversos levantamentos em loco, realizados em diferentes horários do dia, dias da semana e períodos do ano. Foram realizados diversos mapeamentos, nós fizemos também diversos registros fotográficos e mesclamos alguns dados. Como resultado de todo esse processo de levantamento, nós chegamos a alguns diagnósticos que puderam nos esclarecer sobre a funcionalidade do parque. Foi produzido um mapa que nos mostra o grau de declividade. O nosso intuito também de levantar esse grau de declividade era justamente para o caso da gente chegar na proposta de ampliação, para nós termos a leitura de quais seriam as áreas utilizáveis e não utilizáveis, sem a gente precisar fazer grandes transformações no solo existente do parque. Nós chegamos também no estudo da relação do parque com as ruas lindeiras, né? Então, estudando ali essa inserção urbana numa escala um pouco mais reduzida, que é a escala da vizinhança, nós pudemos ver que existe uma proximidade gigantesca com equipamentos públicos, né, escolas, centros comunitários, quão seria interessante
pensar os acessos do parque talvez ali alinhados com esses equipamentos, já que a gente percebeu também que existe um fluxo de pessoas dentro do parque que é oriundo desses equipamentos públicos que utilizam ali o espaço do parque como espaço de passagem, um facilitador no deslocamento do cotidiano. Nós fizemos também um levantamento da diferença das temperaturas dentro do parque, né? A gente pôde perceber que nos espaços onde existe um maciço arbóreo mais significativo, a temperatura é mais amena. Esse levantamento é muito importante, principalmente para a cidade de Cuiabá, que é uma cidade que faz muito calor. Então, nos mostrou também que as apropriações, as aglomerações, o fluxo das pessoas está mais próximo das áreas sombreadas, onde a temperatura é mais amena. Esse levantamento também nos mostrou que as pessoas preferem se apropriar dos espaços próximos aos edifícios em funcionamento. Então, existe ali uma relação de proximidade com áreas administrativas, com a base da polícia. Com isso, a gente fez também todo um levantamento da estrutura do parque, seu atual estado de conservação. A gente pode perceber que menos da metade dos edifícios propostos para o parque estão em bom estado de conservação, o que faz boa parte dessa infraestrutura estar deteriorada e com dificuldade para essa utilização. Outro conflito muito marcante também que a gente pode perceber são os caminhos enclausurados que existem ali dentro do parque. Em alguns pontos também, os cercamentos não contribuem para a segurança, muito pelo contrário. A pista, que em diversos momentos se mostra estreita para a capacidade atual do parque. Das potencialidades, nós destacamos principalmente as apropriações já existentes, que do nosso ponto de vista é algo que pode ser ainda mais potencializado. Nós destacamos também outras potencialidades, como recintos que existem no parque, né? Espaços arborizados, confortáveis, com mobiliário urbano adequado para uso. Nós compreendemos que para se chegar numa proposta de arquitetura da paisagem para o Parque Lagoa Encantada, antes de falar dessas diretrizes de intervenção para o perímetro do parque adentro, nós também fizemos estudos e propostas para a escala do bairro Morada da Serra como um todo, a fim de chegar nesse objetivo de potencializar o acesso. Nós propusemos a qualificação de alguns espaços livres públicos de lazer em que apropriações se encontram limitadas e que existe uma dificuldade do acesso. Então, nós também fizemos propostas por diversos caminhos considerados, né? Estudando aí quais são os principais fluxos que as pessoas já optam por fazer e qualificando esses fluxos e compreendendo também quais outros possíveis fluxos poderiam ser criados através da qualificação do ambiente, de espaços sombreados, de calçadas mais largas. Nós propusemos também a revisão de algumas vias, alterando o sentido e o fluxo dos carros, para de fato priorizar o pedestre, o acesso do pedestre a esses equipamentos de lazer. Nós nos detivemos então as propostas do perímetro para dentro. A gente considerou todas as outras diretrizes de intervenção, a fim de dar continuidade, né, nessa leitura do sistema. E as principais propostas foram, sobretudo, para ampliar a área de utilização do parque. Hoje a gente tem funcionamento dele muito concentrado, que faz que alguns outros espaços, algumas áreas fiquem ociosas. E a gente enxergou a potencialidade de distribuir essa utilização a fim de fato, utilizar o parque em toda a sua potencialidade. A gente pensou em alguns novos edifícios que pudessem comportar, inclusive, atividades comunitárias e ser um incentivo para a realização dessas atividades. Do nosso entendimento, a participação dos coletivos, de moradores da vizinhança, amplia, aumenta e potencializa a sensação de pertencimento ao espaço, o que é algo muito positivo para o concebimento do lugar. Nós pensamos também em ampliar as áreas de academia ao ar livre, que hoje é o que mais atrai pessoas para o Parque Lagoa Encantada. Além disso, a gente propôs a revisão de caminhos dentro do parque que pudessem não só ter a temperatura mais ou menos através de sombreamento, mas que tivessem uma sensação maior de segurança, reduzindo a sensação de enclausuramento que alguns caminhos estavam propiciando. Então, toda a nossa proposta de arquitetura da paisagem para o Parque Lagoa Encantada, ela teve esse foco nos atuais usuários, quais as demandas que eles nos expressam através, inclusive, de marcas de uso que nós podemos ler como marcas expressas na paisagem, mas também fazendo um estudo na escala do todo, na escala do bairro, na escala da vizinhança e na escala do parque. Esse estudo em diferentes escalas, ele é muito interessante porque a cada escala o parque nos mostra uma potencialidade a ser explorada e que através da proposta de revisão do projeto do parque, a gente conseguiria aumentar de fato esse raio de influência não só do parque, mas poderíamos também qualificar um sistema de espaços livres para o bairro Morada da Serra. A implementação, de fato, desse sistema de espaços livres pode oferecer muitos benefícios para o bairro, não só como a criação de um microclima, mas como a facilidade de deslocamento dos pedestres, de fato priorizando esses caminhos confortáveis e potencializando não só o Parque Lagoa Encantada, mas todos os outros espaços livres públicos de lazer do bairro Morada da Serra.